Boa noite, empreendedores. Uma excelente semana, né? Afinal de contas, hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. São agora 19 horas e 2 minutos. Já está chegando um pessoal aí na live e somos gratos por vocês estarem aqui hoje aqui comigo, professor Samuel Merbach. E hoje nós vamos falar de um tema que tem sido extremamente relevante nos dias atuais, né? Inclusive para a área dos empreendedores, principalmente a resolução de conflitos, tanto nacionais quanto internacionais. Certo, mestre? Boa noite, professor. Boa noite, professor Nildo Moraes. Exatamente isso, né? Diante da questão de direito privado, principalmente, né? Empresas nacionais e transnacionais optam cada dia mais em resolver seus conflitos através dos meios alternativos de resolução de conflitos, né? Entre eles, nós temos a conciliação, a mediação e a arbitragem. A arbitragem é um modelo mais completo e mais complexo, né? E é exatamente desse instituto que a gente vai abordar na live de hoje, professor Nildo, em que a gente está montando aqui um novo quadro, né? Em que a gente vai estar abordando os aspectos da conciliação, da mediação e principalmente da arbitragem, fazendo, falar assim, um curso quase completo, professor. Perfeito. Essas lives também, pessoal, eu tenho sempre falado aqui, né, no canal. O professor Samuel mencionou lá na última live, no canal dele, na quinta-feira. O meu mestrado, a minha dissertação é exatamente sobre o tema de arbitragem. Então, a todos que assistirem, meu muito obrigado. Isso servirá. Eu estou, na verdade, aqui me preparando com esse quadro, né, com essas lives, também para a minha dissertação do mestrado. E o professor Samuel se dignou a me ajudar mais uma vez, já me ajudou em diversas outras oportunidades, às quais sou imensamente grato. E muito bem-vindo aqui no canal, professor. Antes, eu gostaria de falar um minutinho só. Obrigado, professor. Pode falar, professor. Opa, travou, parece. Sim, deu uma travada aí na sua câmera, professor. Agora eu creio que voltou. Perfeito. Maravilha. Pessoal, olha só, hoje... Deixa eu só fazer um pequeno comentário, mestre. Claro. Hoje em dia, cerca de 78% das famílias brasileiras, professor, tenho certeza que o senhor tem acesso às cidades, estão endividadas. E 33% desse total estão com atrasos nos seus pagamentos. São 2 pontos. 78% estão endividados. O que é endividado? É não sobrar dinheiro no final do mês. Agora, desse total, 33% estão inadimplentes. Estão com o nome no SPC, no Serasa, ou se ainda não estão em fase de entrar, ou seja, boletos e principalmente cartão de crédito. E o que nós precisamos? De educação financeira, tá? Isso é muito importante. Nós temos um curso, além de outros cursos também. Os links estão aqui na descrição. O link do curso com o Roberto Navarro, um dos maiores educadores financeiros do Brasil, está no primeiro link na descrição, tá bom? Dá uma olhada para você que tem problemas, que você precisa de ajuda para isso. Esse curso vai te ajudar. Eu fiz o curso, além de outros cursos que eu tenho feito, pois me tornei recentemente aí planejador financeiro também. Caso queira, entre em contato conosco, será um prazer atendê-lo. Mestre, agora sim, perdão. Vamos começar pelo conceito, né, professor? Sim, vamos começar pelo conceito, né? Por favor. Então, olha só, professor Nildo. Primeiramente, o que é conceito? Qual o significado do conceito, né? Ótimo. Então, quando a gente fala conceituar, né, a gente tem uma ideia, mas isso tecnicamente, o que é, né? O que seria isso, né? Então, olha só, segundo a doutrina, conceito é um conhecimento mais geral aplicado a um objeto ou uma situação particular. Representa uma categoria de objetos, de eventos ou de situações e pode ser expresso por uma
ou mais de uma palavra, né? Para Ou seja, um alguns, resumo, né, do que é a representação mental, para outras é uma representação linguística, e para outros é uma definição pública. Ou seja, sempre que a gente começa falando de um instituto jurídico, é importante, primeiramente, a gente conceituar. Para quê? Porque a gente saiba qual é o objeto de estudo naquele respectivo momento, professor Nildo. Perfeito. Então, pessoal, nós sempre procuramos colocar os conceitos. Os conceitos eles servem para alguma coisa apenas para delimitar, para deixar para você, de forma clara, o que é esse instituto, o que faz esse instituto, qual a abrangência desse instituto jurídico, tá? E hoje em dia, a afirmação de que o estudo da arbitragem é uma tarefa importante e todos os operadores do direito, tá? O professor Samuel foi meu professor de direito na faculdade, né? Deu aula para mim de direito tributário, direito internacional, introdução, filosofia do direito, entre outras matérias aí, né? Então, desde o primeiro até o último semestre, quando foi, então, meu orientador. Então, olha só, todos os operadores do direito deveriam se dedicar, ela tornou-se algo assim bastante comum nos últimos tempos, em virtude do crescimento, né, exponencial desse instituto, né? Nós estamos aí acostumados com o monopólio total da jurisdição. Jurisdição nada mais é também o conceito é dizer o direito, que isso é o papel do juiz, que ele é empossado pelo Estado para representar o Estado. Quando existe um conflito de interesses entre pessoas físicas e jurídicas, pessoas físicas e pessoas físicas, pessoas jurídicas e pessoas jurídicas, se utiliza o meio do Estado. Olha, existe aqui uma controvérsia e o juiz, dentro da sua jurisdição, quer dizer o direito, quem tem direito ou quem não tem, é então papel do juiz, outorgado esse poder pelo Estado, tá? E grande parte daquelas pessoas que, por inúmeras razões aí, né, defrontam-se com uma via de solução controvérsia, tem à sua frente uma série de questões. E essas respostas especiais e, essencialmente, para o bom desempenho e eficácia aí do Instituto, uma delas ligada diretamente à sua existência, ou seja, refere-se à natureza jurídica da arbitragem, tá? Muito se questiona hoje acerca da ótica sobre esse instituto da arbitragem, se ele deve ser e como ele deve ser interpretado e também qualificado. A natureza contratual se confunde com a função jurisdicional. E o que eu quero dizer com isso, né? Resumindo a essência tanto dos princípios do direito privado quanto do direito público, e essa reflexão, além de contribuir para o melhor desenvolvimento do Instituto, traz em seu bojo consequências práticas que afetarão diretamente os envolvidos no litígio. Muitos contratos internacionais, elas já colocam a sua cláusula que qualquer controvérsia seja, então, utilizado o meio de arbitragem. Existem cláusulas, contratos já com cláusulas. Nem adianta aí bater na porta do Estado, pois o contrato já determina um meio para a solução desse conflito. Falei alguma coisa diferente, mestre? Não, perfeitamente. Você falou sobre a chamada cláusula compromissória, né? E Aham. que a gente vai estar abordando mais para frente com maiores detalhes, né? Mas já deu, vamos falar assim, a noção daquilo que a gente vai estar tratando nas lives, professor Nilton. O que Maravilha, aguça é a curiosidade de muita gente que está assistindo, ou a posteriori vai assistir às lives, né? com certeza. Então, olha só, professor Nilton, eu tenho aqui um conceito de um jurista francês sobre Uhum. arbitragem. Olha só que interessante, né? O jurista é Mathieu de Boissesson. E ele diz que a arbitragem é uma instituição pela qual as partes confiam a terceiro, livremente designado por elas, a missão de solucionar
suas controvérsias. Então, mais para frente, professor Nildo, a gente vai estar vendo que quem escolhe os árbitros, ou o árbitro, são as próprias partes, né? Diferentemente da jurisdição estatal, em que numa comarca havendo mais de um juiz, o distribuidor faz o sorteio e pode ir para qualquer um dos juízes, né? Então, olha só que interessante. Na arbitragem, quem escolhe o árbitro ou os árbitros, sempre em número ímpar, são as próprias partes que estão litigando, né? E de uma forma mais detalhada, eu tenho outro conceito também bastante interessante, que é de um jurista brasileiro chamado Carlos Alberto Carmona, né? Ele diz o seguinte: a arbitragem é uma técnica para a solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nesta convenção, sem intervenção do Estado, sendo a decisão destinada a assumir a eficácia de sentença judicial. Importante. Para que possam recorrer a este meio de solução de controvérsias, que tem natureza jurisdicional, os interessados devem ser capazes de contratar, ou seja, tem que ter capacidade civil, né? Maior de 18 anos, em pleno gozo, né, das faculdades de saúde jurídicas, né? E o litígio deverá versar sobre direitos patrimoniais disponíveis, isso aqui é importante. É qualquer coisa que pode ser resolvido através da jurisdição arbitral? Não. O objeto da arbitragem é somente aquilo que é conhecido pela doutrina como direitos patrimoniais disponíveis, professor Nildo. Claro que mais para frente a gente vai estar abordando, né, todos esses conceitos com uma maior profundidade, professor Nildo. Tem outros dois que, juntos aí com o professor Carlos Alberto Carmona, a Selma Lemes e o Pedro Batista Martins, eles têm uma outra definição bem importante. Olha, a arbitragem, portanto, é um modo extrajudiciário de solução de conflitos em que as partes, de comum acordo, submetem a questão litigiosa a uma terceira pessoa ou a várias pessoas, um ou vários árbitros, uma câmara arbitral, que constituirão um tribunal arbitral. A decisão exarada por esse tribunal arbitral tem os mesmos efeitos de uma sentença judicial. Ou seja, dependendo do caso, não tem como você recorrer dessa sentença, né? Estando, então... A sentença arbitral é sempre recorrível, né? É sempre recorrível, mestre? Sempre irrecorrível. Deixa eu só a não ser aqui. Que haja algum vício, aí você entra com a ação anulatória. Perfeito. Mas a sentença arbitral no Brasil, no nosso direito, é irrecorrível, né? Deixa eu já característica aqui, da arbitragem, né? Deixa eu só anotar aqui, porque como eu mencionei, isso vai servir para a minha dissertação aqui do mestrado, então, sempre recorrível decisões arbitrais. E essa decisão das partes, a conversão, né, de arbitragem, vincula as partes e, em princípio, a um primeiro plano. Então, tem vários outros doutrinadores, né, que nós vamos, no decorrer das lives, aí, abordá-los, né, porque o Instituto da Arbitragem tem crescido a cada vez mais, mesmo porque ele desafoga, né, o judiciário. Tem outros institutos também, como a mediação, que nós vamos ver mais, de forma mais profunda, neste momento, a arbitragem, né? Voltando aqui, né? Ele vincula as partes, em princípio, é um primeiro plano e impede que o judiciário conheça a questão. Ele somente poderá fazê-lo posteriormente em caso de ação de anulação ou em defesa. A execução, a sentença arbitral, que foi aí o que o nosso mestre, o professor Samuel Merbach, havia mencionado. Perfeito, então, olha só, uma vez havendo a sentença, se a parte que perdeu não cumpre, aí sim, né? Aí quem vai fazer a execução é o Estado, né? Mas a gente vai chegar nisso mais para frente. Perfeito. Professor Nildo, uma coisa também importante
a gente abordar o que é natureza jurídica, né? Perfeito. Então, muitas vezes a gente fala, por exemplo, que a natureza jurídica vamos falar assim, do casamento ao contrato, né? Uhum. Mas o que seria, então, natureza jurídica? Eu dei um exemplo só, né? Então, a natureza jurídica é um conceito que busca explicar o princípio e a essência do instituto jurídico. Ou seja, de uma medida, a situação, o fato que existe no direito, né? Por exemplo, os conceitos de propriedade, casamento, bens, tutelas, processo são institutos do direito, né? A natureza jurídica serve para explicar de onde esses institutos surgiram, quais são os seus princípios básicos e quais os elementos que o formam, né? Assim, a partir destas características, a natureza jurídica é utilizada para fazer a classificação dentro de uma determinada categoria, ou seja, dentro do ordenamento jurídico, onde se enquadra aquilo que está sendo objeto de estudo, né? Perfeito. A determinação da natureza jurídica no direito também permite que sejam identificadas classificações como a qual ramo do direito pertence uma determinada matéria, como, por exemplo, o direito penal, o direito do trabalho, se a matéria pertence ao âmbito do direito público ou privado, né? Apesar de ser muito comum o uso do termo no ramo do direito, o conceito de natureza jurídica, ele também é aplicado, né, em outras áreas, né? Então, por exemplo, o conceito de natureza jurídica também é aplicado com relação aos tributos. Sim. De acordo com a definição do artigo 5º do Código Tributário Nacional, os tributos são impostos, taxas, contribuições e melhoria pagas pelos cidadãos, né? Então, por exemplo, eu tenho um determinado tributo, eu consigo classificar se ele é um imposto, se ele é uma taxa, se ele é uma contribuição de melhoria e assim por diante, professor Nildo. Sim, outro relacionado aí à parte empresarial pode ser colocado também como a natureza jurídica das empresas. Qual a natureza jurídica? Ela é uma empresa individual, ela é uma empresa limitada, ela é uma SA, ela é uma associação privada, ela é uma organização social. Então, a natureza jurídica, ela varia e, inclusive, influencia nos impostos que o professor mencionou aí, explicou. Pode continuar, mestre. Então, olha só, primeiramente, se tem uma discussão doutrinária, se a arbitragem teria natureza jurídica de jurisdição ao contrato, né? Então, olha só. Por trazer em si características do direito contratual, tais como o exercício da vontade das partes, bem como da jurisdição, ligados ao poder conferido ao árbitro para solucionar os conflitos, o estatuto da natureza jurídica da arbitragem torna-se um pouco complexa, né? Por quê? Porque ela mistura institutos tanto de direito público quanto de direito privado, né? Então é aqui que vai ter a discussão da doutrina. Uhum. Entretanto, apesar de tais conceitos pertencerem à esfera do direito, elas são aparentemente distintas, né? É necessário ter em mente que os princípios ligados à interpretação da ciência jurídica circulam com facilidade de um ramo para outro, em razão da sua organicidade sistêmica, né? Pode ser colocado como um instituto híbrido, mestre? Pode sim. Vai depender da corrente adotada pelo sujeito, né? Uhum. Então, vou falar assim, tem gente que pensa de uma maneira, gente que pensa de outra, gente que pensa de outra, assim por diante, né? Então, aí, o operador do direito deve escolher uma das correntes, né? E saber justificar por que ele defende aquela e por que ele é contrário às demais, né? O que é importante também fazer numa dissertação de mestrado, né? Então, você fala das correntes, você fala que concorda com uma por tais motivos e não concorda com as demais por outros motivos.
né? Então, isso é a parte do primeiro capítulo, né? Ou pode ser, né? Então, olha só, nesse sentido, as questões complexas que davam origem às grandes discussões doutrinárias, como, por exemplo, a necessidade de homologação do laudo arbitral pelo juízo estatal, que foi eliminado com a Lei de 96, sempre impediram que os doutrinadores classificassem a arbitragem de maneira simplista, né? Como um instituto oriundo do direito contratual ou instrumento de jurisdição. Mesmo aqueles mais radicais adeptos da corrente contratualista, ou os publicistas puros, sempre foram obrigados a fazer ressalvas quando se propunha a classificar a arbitragem, né? Todavia, o fato é que a análise da natureza jurídica da arbitragem fez surgir algumas correntes que vão a vir a classificar o instituto de maneira divergente, né? Olha só, para alguns, a arbitragem é um instituto contratual decorrente da vontade que a ela se submetem. Então, em consonância com essa corrente, é a partir de um negócio jurídico válido, proveniente da autonomia da vontade das partes, que se torna possível a resolução de conflitos pela via arbitral, né? Assim, são as partes, por meio de cláusulas compromissórias inseridas em contratos, ou mesmo em compromissos arbitrais firmados após o surgimento do conflito, quem exerce a faculdade de submeterem ao procedimento, definindo integralmente os contornos da lide. Por meio desse negócio jurídico é que serão fixados prazos, estabelecidas as normas, nomeados os árbitros e até mesmo a determinada legislação que vai ser utilizada para a resolução do conflito. Então, olha só. Então, aqui a diferença entre cláusula compromissória e compromisso arbitral, né? Uhum. Compromisso arbitral ele é feito após a ocorrência do conflito, né? Se você tem um contrato que trata de direitos patrimoniais disponíveis e não há cláusula arbitral, as partes a posteriori podem vir a recorrer da arbitragem, fazendo isso que é chamado, então, de compromisso arbitral, né? O compromisso, você define todos os termos que serão utilizados pelo árbitro ou pelos árbitros para resolver o conflito, né, que acontece, né? Então, é justamente em virtude de sua origem que alguns estudiosos classificam a arbitragem, e, sobretudo, a cláusula compromissória ou compromisso arbitral, como instituições ligadas ao direito civil. O civilista Venosa, abordando sobre a questão, esclarece que parece-nos evidente o caráter contratual do compromisso como defendido por parte substancial da doutrina. Ademais, o próprio legislador coloca o compromisso arbitral ao lado da transação, cuja natureza contratual não se nega, dados os inúmeros pontos de contato entre ambos os negócios jurídicos, né? De tal maneira que a corrente contratualista entende que até mesmo a decisão proferida pelo terceiro, apontado pelas partes para arbitrar o conflito, é elemento de determinação da vontade privada, expressa na convenção arbitral, cláusula ou compromisso. A obrigatoriedade do laudo, sob esse ponto de vista, decorre do princípio da vinculação dos contratos, ou seja, o pacta sunt servanda. O acordo faz lei entre as partes, instituto do direito privado, pelo qual as partes estão obrigadas a cumprir exatamente o que contrataram, professor Nilton. Perfeito, né? E tem também aqueles que defendem que a natureza contratual da arbitragem e a antiga necessidade da homologação do laudo arbitral pelo juiz estatal, né? Era a via necessária para lhe emprestar sua condição de título executivo, né? Ou seja, depois
do árbitro proferir ali a sua sentença, seria necessário a homologação do juiz para que esse título, essa homologação fosse validada como um título que você pudesse, por exemplo, executar, protestar, fazer aí, né, a sua vontade, que a sua vontade seja feita procurando, então, a justiça. Tornaria um título executivo. Além disso, né, o fato também contribuía para sustentar a afirmação de que a arbitragem era desvinculada do exercício da jurisdição, uma vez que os árbitros não tinham o poder de coerção exclusivamente do juízo estatal. O árbitro ele não pode... O que é coercivamente? Ele não pode intimar a parte a vir. Basicamente isso, né? Mas também, em contrapartida, a corrente publicista sustenta a tese de que a arbitragem é o verdadeiro instrumento pelo qual se exerce a atividade jurisdicional, capaz, buscando uma explicação na etimologia, né, da palavra jurisdição, obrigar o desenvolvimento da legítima atividade de dizer o direito. E essa corrente ela equipara os árbitros a verdadeiros juízes, né? É claro que o árbitro ele tem um total preparo, tem a Câmara Arbitral de São Paulo, onde se existe aí muitos conceitos, muitos juristas que defendem com afinco aí essa tese, né? Que o juiz arbitral, cada vez mais, a mediação para a resolução dos conflitos tem tomado lugar, inclusive para fazer acordos trabalhistas também. Isso aí nós vamos ver. É um assunto muito extenso, nós vamos ver aí no decorrer, né, das lives. Então, ou seja, assim, nessa linha, a homologação judicial ou laudo arbitral constitui apenas, então, somente um mero ato administrativo necessário para conferir o seu laudo, o seu caráter executivo, né? Para os publicistas, as atividades desenvolvidas pelos árbitros possuem exatamente as mesmas características daquelas realizadas pelos juízes togados. Ainda que a escolha, né, pela solução arbitral seja fruto da vontade das partes contratantes e o exercício do ato de dizer o direito de forma imparcial e com todos os rigores inerentes aí a um processo judicial, como respeito ao devido processo legal, né? E tudo isso faz com que a arbitragem consista em um inequívoco exercício da atividade jurisdicional. Alguns doutrinadores, de forma mais radical, entendem que o desempenho da atividade jurisdicional pela arbitragem afasta, né, de toda maneira, aí, da sua natureza contratual oriunda do direito civil, como mencionado aí pelo professor Silvio de Salva Venosa, ao qual eu tenho uma coleção inteira, que não é fácil achar essa coleção. E tem um outro doutrinador também, o Eduardo Silva da Silva, Giovanni Ferri. Ele coloca a seguinte situação: o tema da arbitragem foi praticamente eliminado da pauta dos civilistas e que o enfoque do seu estudo passou a dar-se nos termos que lhe emprestam os processualistas, aspectos privatísticos da composição do Instituto deixaram de ser examinados e aprofundados, né? Professor? Exatamente, né? De tal maneira, professor Nildo, que com a promulgação da Lei 9.307 de 96, tornou aí o trabalho mais fácil dos doutrinadores, né, no tocante à natureza jurídica da arbitragem, né? Uma vez que equiparou o laudo arbitral ao título executivo e descartou de toda forma a necessidade de homologação do laudo pelo juiz togado, né? O afastamento do Estado na construção da decisão arbitral, que possui eficácia de título executivo e, portanto, vincula obrigatoriamente as partes ao seu cumprimento, revela o interesse do legislador em privilegiar a natureza jurisdicional da arbitragem como instituto válido para dizer o direito. Em outras palavras, com o poder de conhecer e julgar as causas que lhes são remetidas. A arbitragem como particularização da jurisdição do Estado possui a competência legal de proferir a última palavra em relação aos conflitos que lhe são submetidos, na mesma medida que a jurisdição ordinária
Humberto Teodoro Júnior trata o tema da seguinte maneira: se no regime anterior à Lei 9.307 mostra-se forte a corrente que defendia a natureza contratual ou privatística da arbitragem, agora não se pode mais duvidar que saiu vitoriosa, após o novo diploma legal, a corrente jurisdicional ou publicística. Em verdade, o exercício da função jurisdicional da arbitragem, ainda que escolhido em virtude de um acordo entre as partes, não decorre simplesmente da vontade delas, mas sim do ordenamento jurídico. É a lei que obriga as partes a se submeterem às obrigações estabelecidas no laudo proferido pelo árbitro, impondo, inclusive, uma espécie de rito inerente ao exercício do juízo arbitral. A desvinculação da arbitragem ao rito determinado pelo ordenamento pode, inclusive, constituir causa de nulidade ao exercício da jurisdição, a teor do que dispõe o artigo 32 da lei. Ou seja, na visão publicista, a arbitragem é encarada como legítima norma processual, tal qual aquelas estampadas no Código de Processo Civil, professor Nilton. Então, a grande crítica, né, essa corrente, a corrente publicista, ela consiste na afirmação de que a jurisdição é monopólio do Estado, né, constituindo aí, inclusive, um dos elementos que asseguram a sua soberania. Essa crítica, contudo, não se revela muito eficaz, uma vez que o próprio ordenamento jurídico, né, em um grande número de situações, delega o exercício da jurisdição para outros órgãos que não sejam do Poder Judiciário. Por exemplo, aí, alguns atos próprios, né, de particulares. Eu vou pegar aqui um exemplo do Gustavo Pereira Leite Ribeiro. Ao Senado, cabe julgar o presidente da República por crime de responsabilidade, segundo o artigo 52, inciso 1º da Constituição Federal da República. Outras vezes, o próprio Estado integra o particular ao exercício da atividade jurisdicional, como o Tribunal do Júri, no qual seus vereditos são soberanos, e ao juiz cabe somente preparar materialmente a sentença e aplicar a sua pena, condicionando a análise do mérito realizado pelos particulares, ora jurados. Então, ou seja, o que geralmente, não sei, mas creio que só no júri popular, em sentenças penais, certo, mestre? Quando vai ali a júri popular, tribunal de júri, onde o Estado impõe ali para pessoas isentas que vão ouvir, né, acusação e defesa, e vão colocar ali uma das partes, né, o réu, como culpado ou como inocente, e ao juiz cabe, então, somente preparar materialmente a sentença e aplicar a pena. Ou seja, em muitos casos, é transferido o poder jurisdicional para terceiros e civis, né? Assim como o árbitro também é um civil. Ele não é togado, o juiz togado, empossado pelo Estado, mas muitas vezes a própria Constituição Federal transfere esse poder jurisdicional a terceiros. Certo, mestre? Exatamente, professor Nilton. Então, o fato é que o árbitro, tal como o juiz togado, é investido na função jurisdicional conforme expressa o ordenamento, né? E pratica todos os atos ao julgamento de um conflito. Ele é conferido a competência para conhecer, processar e decidir o conflito, sempre de forma fundamentada, conforme estabelecido no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Além disso, o árbitro é competente para comandar toda a fase de instrução, entre aspas, de um procedimento arbitral, definindo as provas necessárias e pertinentes para a solução do conflito. A única grande distinção entre a atividade do juiz togado para o árbitro é a ausência, no caso do último, da prerrogativa do exercício do poder de coerção. Todavia, o árbitro pode socorrer-se do poder judiciário para determinar a execução de medidas coercitivas, como a condução de determinada testemunha sob
a determinação, né? Ou mesmo o cumprimento de medidas de urgência, surgidas no transcorrer do procedimento. Contudo, a ausência do poder de coerção não retira do árbitro a possibilidade do exercício da jurisdição, uma vez que tal particularidade não é essencial ao exercício da atividade de julgar. Da análise da atuação dos membros do Poder Judiciário, não é raro deparar-se com órgãos que, muito embora exerçam validamente a jurisdição, não possuem em sua atividade o poder de coerção. Nesse sentido, ao proferirem seus acórdãos, os tribunais estatais estarão desempenhando o exercício jurisdicional, apesar de depender essencialmente do juízo de primeira instância, para levar a cabo o cumprimento do comando dispositivo. Por todo exposto, é impossível negar que a arbitragem desempenha, sem sombra de dúvidas, a função jurisdicional, na medida em que produz uma decisão válida e eficaz e que obriga o Estado a executá-la em caso de as partes se oporem a seu cumprimento espontâneo. É evidente que a atividade jurisdicional faz parte da natureza intrínseca do Instituto. No entanto, abandonar suas raízes contratuais, pautadas na conjunção de verdades das partes que se submetem à arbitragem, não parece ser o mais adequado. De certo, a origem de todo e qualquer instituto deve refletir em sua natureza o que traz novamente à tona seu caráter convencional, ligado ao direito contratual. É exatamente buscando contemplar essas características, sempre presentes na arbitragem, que parte da doutrina, optando por uma solução salomônica, afirma que a arbitragem possui natureza jurídica híbrida. De fato, conforme nós analisamos no decorrer desta live, o direito não se resume a classificações estanques, mas autoriza a navegação de seus princípios pelas diversas áreas que o formam. Não? No caso da arbitragem, não há como negar sua natureza contratual presente no nascedouro do Instituto. Sem a convenção entre duas ou mais pessoas, seja por meio da cláusula compulsória ou do compromisso arbitral, não há como deslumbrar a existência da arbitragem. E, da mesma forma, não se pode ignorar que o objeto e o verdadeiro instituto da arbitragem é justamente instituir a jurisdição alternativa árbitros indicados pelas partes. Em suma, naquilo que se refere a isso que a gente está abordando, o jurista José Carlos Magalhães assim assevera. As duas posições, contudo, são extremadas e podem ser conciliadas. A arbitragem possui base contratual, que é o compromisso de característica estritamente consensual e que estabelece as diretrizes do juízo arbitral que institui. Mas o laudo arbitral não é ato integrativo do compromisso. Nele tem seu fundamento e seus limites, mas seus efeitos decorrem da lei e não da vontade das partes. Assim, as duas posições devem ser entendidas como radicais, pois a arbitragem é contratual e seu fundamento inicial é também jurisdicional ante a natureza pública do laudo arbitral, como forma privada de solução de litígio. De tal maneira que parece mais razoável entender que a natureza jurídica do Instituto é híbrida, em um misto entre o aspecto contratual e jurisdicional, abrangendo simultaneamente o fundamento de uma convenção privada e seus efeitos, que são jurisdicionais, ou seja, diluição de controvérsias e pacificação social. É instituto limítrofe entre as atividades normalmente enquadradas como atividade pública e atividade privada, constituindo dessa maneira um fenômeno complexo que sofre os influxos dessas duas polaridades, professor Nilton. Perfeito. Bom, pessoal,
Estamos aí com 40 minutos de live. Para ficar bem concentrado, para que vocês tenham vontade de assistir novamente essa live antes da próxima, nós vamos encerrar por aqui. Hoje, tá? Certo, mestre? Na próxima semana, vamos dar aí sequência e mostrar as consequências, né? Do laudo, de tudo mais em relação à arbitragem. Perfeito, mestre? Perfeito, professor Nildo. De tal maneira, né, que em doses homeopáticas a gente cura o paciente, né? Exatamente. Para mim será ótimo. Aos poucos a gente vai abordando as características do instituto, que não é simples, é complexo, né? Em razão disso, é necessário o estudo permanente. Agradeço a discussão aí dos juristas, né? Exatamente. Veja a posição de tantos juristas. Professor, muito obrigado. Desejo uma excelente semana. Na quinta-feira, nós teremos uma live no canal do professor Samuel Merbach, onde vamos ver aí o que nós vamos habitar. Nós vamos, ou talvez, se não houver live, nós vamos colocar essa live de hoje lá no canal dele. E lá nós estamos abordando direito ambiental, um tema bem interessante também. Professor Samuel Merbach, só procurar lá, vocês vão encontrar. Filosofia do direito, direito internacional, dicas de português e muito mais conteúdo interessante para você. O que nós pedimos é apenas o seu like, o seu comentário, se você gostou, e a sugestão de algum tema. Um abraço, boa semana, até o próximo vídeo. Obrigado a todos e até a próxima live. Obrigado a todos. Até mais.